Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki e eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema desse vídeo é para você entender de uma vez por todas se os frameworks de teste, o MS Test, o XUnit ou o NUnit, fazem alguma diferença para você que é programador .NET. E se você deve principalmente de .NET e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, para sair do júnior e até o pleno e até o sênior ou alcançar outros níveis aí, já dá um like nesse vídeo e assina o canal também para receber mais conteúdo sobre esse assunto. E vamos começar falando sobre o que são frameworks de teste. Talvez você já esteja numa fase da carreira onde você já mexe com teste, você já está se batendo aí, se garfando com seus testes unitários, ou talvez você não tenha a menor ideia nem do que eu estou falando, nunca ouviu falar desses nomes, ou talvez já tenha ouvido falar, mas não sabe exatamente o que são essas paradas aí. Então, o que é um framework de teste? São componentes que te dão suporte para você fazer testes do seu código. Então a gente está falando aqui de testes voltados para devs, não são testes de QA, não são, porque até pode querer mexer com essa parada aqui, mas não é o público-alvo desses caras, né? Esses frameworks de teste são voltados para devs. Por quê? Porque a gente usa eles para fazer código que testa outro código. Então quem faz código são os devs, né? São coisas voltadas para nós aí, quem programa. Então, eles dão, são componentes que você baixa e que vão dar suporte para você fazer teste unitário, teste de integração ou às vezes até teste funcional, que são os testes que estão mais próximos dos devs ali. No caso do .NET, você vai baixar esses caras pelo NuGet ou pelo Nugget aí, sei lá como você chama ou como a gente pronuncia esse nome. Mas é aquela central de componentes que você coloca lá para baixar as dependências para o seu projeto. É, o que tem dentro desses componentes? Ah, beleza, é componente, mas faz o que essa parada aí? São classes, métodos e workflows que dão suporte para você fazer os testes, o código do teste de fato. Então você vai achar classes lá que fazem assert, que são as classes que fazem validações. Deixa eu verificar se aqui no seu teste o resultado esperado bate com o resultado produzido pelo seu método. Deixa eu ver aqui como que você faz para montar, para você chamar, né, montar o seu cenário de teste aqui, como que eu vou chamar a sua classe, que valores que eu vou produzir. E tem uma série de pequenos recursos ali dentro desses frameworks. São coisas que você até pode fazer na mão se você quiser, como qualquer outra coisa dentro do .NET, você pode fazer tudo na mão, mas existem componentes prontos que você simplesmente entra lá e baixa, que é muito mais fácil, facilita a sua vida. Uma coisa muito importante que não está dentro dos frameworks de teste, mocks. Mocks são outra parada, né? São outros frameworks, né? São frameworks que você baixa geralmente em separado do framework de teste. Então, uma coisa que você vai combinar com algum desses três aqui ou outros que você escolher. Se você quiser usar o MockU, se você quiser usar o NSubstitute, o Fake It Easy ou qualquer outra parada de mock que você quiser, você vai baixar esses caras separadamente. E é muito legal de entender isso também, porque escolher o framework de mock não depende do framework de teste que você usa. Você pode usar qualquer framework de mock com qualquer framework de teste se você quiser. Inclusive dá para usar vários frameworks de teste dentro do mesmo projeto também, se você quiser. Eu não recomendo, mas você pode. São frameworks que você pode baixar e simplesmente usar. Com mocks também, você pode baixar quantos você quiser. Mas é melhor escolher um aí, porque sua vida vai ficar mais fácil. Então, mocks são outras coisas, né? É uma outra parada, são outros frameworks, beleza? Aqui a gente está falando só dos frameworks principais, o que vai ser a base do seu teste unitário, a base do seu teste de integração. Uma coisa muito importante que o framework de teste faz, e que às vezes meio que foge do radar dos devs, porque a gente sai mexendo nas coisas e não entende exatamente como elas funcionam. Os frameworks de teste ele também servem para alimentar a sua IDE com os resultados.
E aí, eu não estou falando aqui só de .NET ou de Java, isso aqui vale para qualquer coisa. Mesma coisa também com o que o framework de teste faz, tal. Isso vai funcionar para qualquer linguagem que você escolher, beleza? E no final, é, ele pega, depois que você roda os testes no framework de teste, ele prepara alguns arquivos que por trás do pano ali alimentam a sua IDE. Então, se você, por exemplo, usa o Visual Studio, você vai ver o nosso camarada aqui, o Test Explorer, e aparecem os nossos testes aqui, ó, nessa janelinha aqui. Quem faz mostrar os testes ali naquela janelinha são os frameworks de teste. Eles produzem arquivos, eles produzem outras coisinhas ali, outros assets dentro do seu diretório de debug, seu diretório de release lá, e você consegue enxergar os testes e o resultado dos testes dentro da IDE. Com Java, com Python, com Go, é tudo a mesma coisa, beleza? Eles também produzem alguma coisa que se conecta à sua IDE. E aí, cada IDE vai trabalhar de um jeito. No nosso caso aqui do .NET, tem os arquivos TRX, que são os Test Results. E aí lá no Java, ou lá no Go, ou sei lá o que, vai ter coisas diferentes. Inclusive no Visual Studio Code, se você não gosta de usar o Visual Studio Community ou Visual Studio Professional, ou Enterprise, sei lá, se você tiver a licença, você pode usar o Code, e aí lá no Code você consegue, existem extensões no Visual Studio Code que conseguem ler esses arquivos de resultado e conseguem exibir eles também de uma forma mais gráfica, mais ou menos como mostra aqui no Test Explorer. Tem extensões para fazer isso. Se você usa o Rider, ou talvez se você usa uma outra IDE, com editores de texto não vai rolar, né? Por exemplo, se você usa o Atom, se você usa o Notepad++, sei lá, o NVim, alguma coisa assim, aí já talvez fique mais difícil, porque eles não são IDEs, né? São editores de código. O Visual Studio Code também é um editor, mas ele tem essas vantagens daí de ser extensível. Se o seu editor tem essas paradas, talvez você tenha alguma coisa que leia lá. Mas é importante você entender que o que aparece nas IDEs vem dos frameworks. São eles que produzem. Não é uma parada mágica que qualquer coisa que você plugasse aqui ia funcionar, certo? Você usa e automaticamente o Visual Studio vai se conectar e você vai conseguir usufruir dessas vantagens. Ele tem outras conexões também que aparecem agora a partir do Visual Studio 2022. Ele é muito legal, né? Começou a mostrar vários pontos de teste aqui. Talvez a gente veja alguns deles aí, mas toda essa conexão ela acontece por causa dos frameworks de teste. Se você fizesse tudo na mão, você ia ter que produzir esses resultados na mão também. Então, por isso que eles são uma grande vantagem para quem programa. E aí, dentro do .NET, a gente tem 3 frameworks principais. O MS Test, o XUnit e o NUnit. São os 3 principais aí. Eu não sei se existem mais outros. Antigamente até tinha mais um, que eu não lembro exatamente como era o nome dele, mas existia mais um. Cara, no final ninguém usava ele, então ele acabou morrendo, né? Mas esses são os principais do .NET. Se você programa em outra linguagem, lá no Java tem o JUnit, lá no PHP deve ter o PHP Unit, alguma coisa assim, né? Todo mundo meio que usa nomenclaturas muito parecidas, né? Então você vai achar frameworks muito famosos aí também para usar dentro da sua linguagem, e muitos deles já vêm hoje em dia embutidos junto com ou com não exatamente com a linguagem, né, mas talvez com a IDE, ou se você tem um gerenciador de pacotes, ele já baixa tudo para você. Então, um bom exemplo disso eu acho é o Angular, né? O Angular hoje ele já vem com o Jasmine. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas hoje o que vem default lá no Angular é o Jasmine, mas você consegue plugar o Jest, por exemplo, que é um outro framework de teste. Então, sempre vai ter alguma coisinha ali para você plugar na sua linguagem, a menos que você programe numa linguagem que não dá suporte a teste unitário, é muito provável que tenha alguma parada que a sua linguagem usa. Então, se você não conhece, dá uma pesquisada aí para sua linguagem, que deve ter. Para o .NET, os principais são esses 3 aí: MS Test, XUnit e NUnit. E por que esse conteúdo é importante? Por que eu resolvi trazer esse assunto para falar com você aqui? Porque cada um desses frameworks tem uma vantagem.
todos eles têm vantagens e desvantagens, como qualquer coisa que você escolher para trabalhar na sua carreira de dev. Vão ter vantagens e vão ter desvantagens. O que eu quero te mostrar aqui, além das vantagens e desvantagens, eu quero te mostrar quais são as principais diferenças. Então, eu vou trazer aqui também um pouco de código para você ver como que cada parte do teste se comporta em cada um desses frameworks. Para você ter uma ideia de como as coisas são diferentes e de como cada framework enxerga o teste. Mas, assim, no final, por que quis trazer isso? Porque você pode procurar isso na internet também? É só curadoria? Não. É porque a gente gasta bastante tempo com esse tipo de coisa. Eu recebo muita pergunta no canal sobre isso. Mas por que você usa MS Test? Por que você não grava um conteúdo sobre XUnit? Por que você não fala de NUnit? Cara, a gente comecei a perceber assim que a gente gasta muito tempo com coisas que às vezes não vale tanto a pena quanto a gente acha. E é isso que eu quero que você entenda. Por que que não exatamente por que que eu uso MS Test, né, mas, por que que eu acho que você não precisa gastar tanto tempo com isso. E até para você não ter que gastar muito tempo para isso, eu vou te mostrar as principais diferenças aqui, e aí eu vou te ajudar a tomar essa decisão para que você, já não gaste tempo realmente com isso aí, porque não vale a pena, e também para você entender por que que eu acho que não vale tanto a pena assim. Para começar então, vamos falar sobre o primeiro deles, que é a minha opção pessoal, o MS Test, que é o cara que é simples até demais, né. Vamos começar falando sobre os prós. Então, eu acho que a primeira vantagem dele, né, é que ele é feito pela Microsoft. Se você entrar lá no GitHub, você consegue ver o fonte. Dos 3 frameworks você consegue ver o fonte, estão lá no GitHub. Mas eu acho que o MS Test ele tem a vantagem de ser feito pela Microsoft. Então, se você entrar lá no GitHub, dentro dos repositórios da Microsoft, você vai achar lá o MS Test. E por conta disso, ele é praticamente built-in com o .NET. Não é que você não precisa baixar ele, né? Porque tem DLLs lá para você baixar, mas ele está muito mais perto do do que é nativo do .NET do que os outros, né, vamos dizer assim. Não é que ele está mais perto, porque todos são opções, você pode escolher, mas esse cara aqui ele é praticamente tratado como o framework que a Microsoft enfia no .NET. Então é muito mais fácil você entrar nele, né. E isso tem algumas, boas vantagens. Eu acho que a maior delas é documentação. Cara, se você entrar no site da Microsoft, você vai ver, que a documentação da Microsoft é muito legal. Tem documentação sobre tudo que você precisar do .NET, tem artigos, tem o pessoal, a galera dos MVPs, né, os especialistas da Microsoft ali, que são da comunidade, eles não são necessariamente funcionários da Microsoft, né, mas é uma galera que escreve para a Microsoft e publica artigos. E aí tem muita coisa sobre o MS Test dentro da documentação da própria Microsoft. E eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Porque como o site da Microsoft ele é muito bem organizado, você acaba ganhando essa organização de documentação junto com o .NET. Uma outra vantagem que o MS Test tem e que para mim de verdade é um grande atrativo é que ele é muito fácil de entender. Então, ele é o tipo de framework que é feito para iniciantes. Eu não sei exatamente dizer se é iniciante a palavra, mas quem é mais novo na área não passou por isso, né, mas quem vem de um background lá do VB6, lá do ASP3, anos 2000, anos 2001, que foi a ascensão do ASP3 aí, com Windows DNA, com componentização, né, com Plus, tinha muita coisa que veio nessa época aí. eh, Quem vem dessa época tem alguns paradigmas de programação na cabeça. Formas de programar, formas de visualizar o código, de entender como o código é escrito. E eu acho que o MS Test ele é muito mais próximo dessa galera do que são os outros frameworks. Ele é muito expressivo. Por ser mais expressivo, por ser mais fácil de entender, eu acho que a barreira de entrada nos testes unitários é muito menor com ele. E eu falo isso de coração, porque quando eu comecei a fazer teste, eu comecei, na verdade, pela NUnit, não foi nem com o MS Test, né.
E eu tive um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Depois, por algum tempo, eu cheguei a usar o XUnit. Tem algumas vantagens, vou falar delas aí mais para frente, mas as coisas não eram tão simples de entender assim. Com o MS Test, muito das coisas do teste unitário que eu realmente eu não entendia, né, porque para mim a leitura não era muito fluida, ficou mais fácil de entender com o MS Test. Então, eu acho que é uma grande vantagem, sim, perto dos outros. Tem gente que não gosta muito, que acha que ele é meio esquisitão, mas, cara, ele ganhou meu coração depois que eu entendi algumas das coisas graças a ele. Então, eu acho que ter a menor barreira de entrada é uma vantagem gigante. Eu gosto de reforçar isso porque muitas vezes os devs eles deixam de fazer teste porque eles não entendem como as coisas funcionam. Então, existem muitas vantagens que eu canso de falar aqui no canal, ou melhor, não canso de falar. E eu repito sempre que eu tenho oportunidade para que você entenda, para que entre aí na sua cabeça, caso você acompanhe aqui o canal. É, mas eu acho que quanto menos barreira a gente tem para entrar nesse mundo dos testes, é melhor. E o MS Test é o framework que mais proporciona essa facilidade. Então, eu gosto de indicar esse cara pela simplicidade. Ele tem grandes vantagens nesse sentido. E aí, tudo tem seus prós e contras, né? Então, qual que são os contras, né? Quais são os contras do MS Test? Eu acho que às vezes ele é simples até demais. Muitas vezes por ser muito simples, ele deixa a desejar em alguns pontos. Aliás, em muitos pontos, para ser sincero, né? Então, uma das coisas que ele tem pouco são recursos extras. Ele não tem muitos recursos extras dentro do próprio framework. Então, ele é muito simples de entender, mas ele às vezes é simples demais. E aí, quando você precisa de alguma coisa um pouco mais elaborada, ele não te fornece. E aí, acaba exigindo um pouco mais de trabalho manual do que os outros. Quando você precisa de um recurso um pouco mais avançado, você é obrigado a programar mais, ele é mais verboso. Né? Você precisa produzir mais código para poder fazer a mesma coisa. Então, tem a vantagem de ser simples, mas ao mesmo tempo que é uma vantagem, também é uma desvantagem. E eu acho que essa questão de ter poucos recursos e de exigir mais trabalho manual é que acaba afastando um pouco mais os devs mais novos, que são mais chegados em tecnologia, que são mais preocupados com o código, com outros aspectos do código aí que a gente vai falar mais para frente. Então, acaba afastando um pouco. Mas, para mim, sinceramente, não é nada que afeta diretamente o meu trabalho. Às vezes eu queria que ele tivesse mais coisas, mas também não podemos ter tudo que a gente quer em todas as paradas que a gente escolhe. Né? Uma hora você vai ter que escolher uma coisa em detrimento da outra. Vamos dar uma olhada aqui num código com o MS Test, só para você ter uma ideia de como é. Se você acompanha o canal, você provavelmente já viu várias vezes como que a gente usa o MS Test, né? Porque eu uso eles nos meus exemplos. Mas está aqui, ó, um teste em .NET. Então, como eu falei, ele deixa as coisas muito claras. Né? Então, eu separei aqui nos exemplos, só para explicar primeiro, que eu peguei. Assim, se a gente for entrar em todos os detalhes de tudo que pode ter ali de diferença, tecnicamente falando, né, de um framework para outro framework, eu vou ficar aqui umas 20 horas falando de cada um deles, né? Então eu vou ficar a semana inteira aqui falando de cada aspecto. Então o objetivo não é esse. Lembra que eu falei que eu não quero que você fique perdendo tempo com isso? Então eu também não vou fazer você assistir um vídeo de 5 horas de duração. O que eu fiz? Eu reuni as principais características que eu uso no campo de batalha para fazer os testes. Então, existem zilhões de recursos que a gente precisa usar nos testes? Não. Em 80, 90% do tempo, você vai usar só algumas coisas, que é o básico. Chega a ser nem 20% do que esses frameworks oferecem. Então, o que eu trouxe aqui é o que, dentro do meu uso, faz parte dos 20% ali de uso de cada framework, menos de 20 até, que gera a maior parte do resultado. Ou seja, aquilo que eu estou usando nos meus testes, no dia a dia, no campo de batalha mesmo, em 80, 90% do tempo. Beleza? Que é para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então,
Tem um monte de recurso, mas não vou entrar em detalhe de tudo, beleza? Senão você vai ficar aí reclamando que eu só falei superficialmente das coisas, não ensinei nada. Não, é que aqui esse é o objetivo. Então, ó, primeira coisa, eu falei que ele deixa as coisas muito claras, né? Quando você vai declarar uma classe, você precisa declarar ela com esse atributo aqui, ó, test class. Os métodos, você declara como test method. Então, veja como as coisas são muito simples, né? É muito na cara, né? Test method, test class. É muito simples de entender. E aí, isso aqui já faz o seu Visual Studio reconhecer o teste e ele vai aparecer aqui na sua janelinha de Test Explorer. Uma outra coisa muito bacana do MS Test, né? A parte de asserts. Eles são muito diretos. Então, todos eles são, né, para ser bem sincero aqui, ó, mas ele tem coisas muito simples de entender, né? Na maioria das vezes, também, aqui tem várias coisas aqui, ó, are equal, are not equal, are same, mas o que é same e equal? Tipo, é a mesma coisa, mas não deve ser, porque são dois métodos diferentes e tal. Desencana disso aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas é só para você entender que os frameworks ele tem recursos diferentes aqui também. Então, o MS Test, ele oferece o básico do básico. O que é o básico do básico? Are equal, is true, is false, is null, is not null. É isso aqui que você vai usar em 80, 90% das vezes. Saber se é igual, saber se é nulo, se não é nulo, se é true ou se é false. É isso que você vai usar na maioria das vezes. Não é diferente do que você está vendo aqui nesse código de teste aqui, ó. Até por não ter muitas opções, ele acaba sendo muito direto. Então, mais direto do que os outros. Você vai ver aqui nos outros exemplos que os outros frameworks, eles oferecem muitos recursos. E às vezes, se ter muito recurso, em alguns pontos, te deixa um pouco confuso, porque você não sabe o que você tem que usar, o que você não tem que usar. O MS Test só tem um jeito de fazer as coisas e geralmente só tem um método para usar. Claro que cada método aqui vai ter suas sobrecargas, né? Tem várias aqui ó, que você pode usar. Mas de forma geral ele é muito simples, que você só vai poder usar as coisas de um jeito, né? Então eu acho mais simples. É mais fácil de entender, né? Aqui eu separei um outro exemplo também de throws, tá vendo? Tratamento de exceptions. Então, quando eu vou chamar um código que vai me gerar uma exception, eu posso simplesmente usar esse cara aqui, ó, assert throws exception, no caso do MS Test, né? E aí eu declaro aqui qual que é o tipo de exception que eu vou que o meu código vai disparar, e ele vai fazer um assert se o seu código lançou essa exception ou não. O funcionamento é igual em todo framework, vocês vão ver aqui, é muito parecido, acho que nem muda a dinâmica, é praticamente a mesma coisa, só muda o nome do método que você vai usar, e ele vai já fazer um assert. Aí esse assert vai, esse método, né, ele vai fazer o assert da exception e vai te devolver a exception, e aí você pode fazer um assert no texto da exception, por exemplo, que é esse caso aqui, ó. Então eu estou chamando esse método aqui criar nova, passando esses parâmetros, ele vai me dar uma exception do tipo domain validation exception, e dentro da exception vai vir esta mensagem aqui, ó. Bem simples também, né? Assert.throws exception, e você passa um delegate aqui, uma function, né? E ele vai chamar a function e vai executar se vai gerar exception ou não. Algumas outras coisas que eu coloquei aqui, ó. Teste com dados, Data Driven Test. Se eu quiser fazer um teste aqui com um parâmetro, né? E aí eu passo o parâmetro aqui, repetir o mesmo teste, o mesmo setup, mesmo act, a mesma ação, né? E mesmo assert, só que com parâmetros diferentes. Eu não preciso colocar eles hard-coded aqui, eu posso criar só um método com um assert aqui e eu declaro os dados aqui como atributos. Nesse caso aqui, a gente usa um cara que chama Data Row. Esse é um nome talvez um pouco meio esquisitão, né? Podia ser um pouco melhor. Mas para passar dados para um teste, né? Fazer um teste data driven, você faz desse jeito aqui no MS Test. Bem simples também, né? Você só tributa. Isso também vai ser igual em quase todo framework de teste, inclusive em outras linguagens. Se você usar Java, por exemplo, você vai ver que tem um formato muito parecido com esse aqui. Uma outra coisa que eu uso bastante, ó, Test Category, para organizar os seus testes. Então, para não aparecer aqui de um jeito meio esquisito, tipo se vier sorteado por classe aqui, ó, deixa eu ver que dá para mudar aqui, ó.
por projeto e classe. Você pode organizar aqui para exibir por projeto e classe. Eu deixo sempre organizado para exibir por traits, então, que é essa opção aqui, ó. E aí ele consegue ler as categorias que você define. E isso deixa seus testes mais organizados. Então, separa aqui por camadas, né? Por exemplo. Mas você pode separar do jeito que você achar melhor. Por componente, por linha de negócio também, por processo. Você pode fazer do jeito que você acha que é melhor. Para mim, fica mais organizado assim. E aí você pode definir esse cara aqui com teste category. Também é muito simples. Categoria de teste é fácil de entender. Apesar do nome aqui ser traits, né? Mas teste category é um nome muito intuitivo, né? Você olha para ele e fala, entendi, é isso. É muito fácil de entender. Outra coisa que você usa bastante aqui, a última coisa que eu separei para você ver, métodos que rodam antes dos seus testes, né? Antes e depois. São métodos de inicialização. Coisas que eu preciso levantar para rodar o meu teste, por exemplo. Se eu preciso setar uma variável que é comum em todo teste que eu vou rodar, por exemplo, eu tenho que fazer setup de vários mocks. Você pode criar eles aqui no teste initialize. Se você vai fazer um teste de integração ou um teste funcional e você precisa conectar ao banco de dados ou montar uma string de conexão, você pode jogar ele aqui no teste initialize e ele vai executar sempre. O teste initialize como o nome diz aqui, eu falei que as coisas são bem claras, né? Teste initialize executa antes de cada método. O teste cleanup, que é o contrário, ele executa depois de cada método. Então, caso você queira dar dispose em algum objeto aqui, por exemplo, você pode usar o teste cleanup. E no MS Test ainda tem uma outra categoria, que são os inicializadores de classe. Então, ele tem aqui o class initialize e o class cleanup. Class initialize para inicializar a classe, ele vai chamar esse método aqui, depois de chamar o construtor da classe aqui. Tem tudo isso lá no código-fonte do MS Test, dos outros frameworks também vai ter, e aí você entende como eles funcionam. E o class cleanup é quando ele dá dispose da classe. Quando ela termina, ele dá um cleanup aqui, e você pode limpar coisas que estão na memória da classe, por exemplo, fazer dispose em nível da classe e não em nível do teste. Cada método de teste aqui executa fora de ordem, tá? Então às vezes você pode querer inicializar e limpar tudo que você usa aqui. Esse é o MS Test, é o cara que, como eu disse, eu escolho, é o cara que eu prefiro. Apesar dele ser muito simples, às vezes isso atrapalhar, eu acho que vale a pena essa simplicidade aí. O próximo framework é o XUnit. Esse cara aí é o queridinho da comunidade, é o que todo mundo diz que é o mais elegante. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos começar pelos prós, né? Eu acho que o maior pró do XUnit, apesar da galera provavelmente pensar diferente, né? Eu acho que o grande pró dele é que ele é muito usado pela comunidade. E quando você tem um framework que é muito usado pela comunidade, você acaba tendo muito conteúdo gerado para ele. E isso é uma grande vantagem. Como tem muito conteúdo no Stack Overflow, nos artigos, em blogs, cara, você praticamente não vai precisar consultar essa documentação. Inclusive tem menções dele e do NUnit também lá na documentação da Microsoft. Até porque são os 3 mais usados, né? Então isso existe. Dentro do Visual Studio você consegue criar um projeto XUnit e não um projeto MS Test diretamente pelo Visual Studio, né? Ou até pelo .NET mesmo, acho que tem uma opção lá para você criar como XUnit. Isso é nativo, então é muito legal, né? Porque já dá um suporte nativo, você não precisa ficar se complicando. Mas o fato de ter muito conteúdo é uma vantagem gigantesca. Quando tem muita adoção, o framework fica muito forte. E aí, além de ter muita documentação viva, né? Que a galera pergunta muito, tem muita solução pronta, o framework em si também acaba evoluindo mais rápido. Porque como a galera usa muito, a própria comunidade acaba querendo contribuir para o projeto quando ele é open source. Então eles entram lá, você vê que tem muita movimentação lá no GitHub e tal. É legal. Eu acho que é uma vantagem muito forte para o XUnit que os outros não têm. Uma outra vantagem é que ele tem uma abordagem mais nativa do C#. A forma como ele estrutura os seus testes é muito mais próxima de como o C# funciona do que o MS Test e o NUnit, por exemplo.
né? Então lá você não vai ver como a gente viu lá, métodos inicializadores, então um tratamento diferente. Mas é uma abordagem muito mais C Sharp, muito mais inteligível, né? Muito mais amigável para quem já conhece o .NET, para quem já tem experiência com o .NET. Né? Quem já trabalha muito com C Sharp ali, visualmente fica até mais agradável para algumas pessoas. Né? Uma outra grande vantagem do XUnit, ele tem muitos recursos extras. Se você entrar na documentação, ou se você entrar no Stack Overflow, precisa de alguma coisa, ele tem um recurso extra para você usar. Tem um que é muito legal que eu acho, que são o test fixture. Você pode criar uma classe para inicializar dentro do seu teste ali. Se você quiser, por exemplo, fazer um teste de integração, inicializar uma classe de conexão com o banco de dados. Ou se você quiser inicializar uma classe de mock com dados vivos ali, sei lá, você consegue fazer isso muito rápido com o XUnit. Com o MS-Test você ia ter que fazer tudo na mão, dá mais trabalho e não dá para reaproveitar, né? Você vai ter que montar a sua estrutura aqui. O C Sharp, não, o XUnit, ele te direciona para um caminho melhor, uma modelagem um pouco melhor, né? Como eu disse, mais próxima da OP e mais nativa para o C Sharp. E é claro que os contas também vão nessa mesma direção. Ao mesmo tempo que ele tem mais recursos, tem mais uma abordagem mais nativa, ele acaba exigindo que você tenha mais conhecimento de .NET. E isso, apesar de muita gente falar que mas pô, se o cara programa em .NET, ele é obrigado a saber, ele tem que saber como as coisas funcionam. Isso é uma obrigação do dev. Cara, eu acho que até que é uma obrigação, não discordo 100% dessa afirmação. Mas, por conta disso, ele acaba sendo muito mais complexo para iniciantes. Então, a galera até entra com a vontade, sabe? Fala, mas é legal, porque ele tem os recursos aqui, pá, eu vou usar o XUnit. Mas muita gente desiste porque se assusta com a parada. Porque não entende. Então, é muito comum você desistir de coisas que você não entende, né? Porque você se assusta, você fica com preguiça. E eu não estou dizendo que é bom, que é positivo você ter preguiça ou se assustar com as coisas, não. Acho que você tem que parar, estudar e evoluir e tal. Mas acaba sendo uma barreira, é inegável isso, né? É uma barreira para iniciantes. Muita gente começa com o XUnit e, assim, ou não entende como usa, e aí você fica com um canhão para matar um mosquito, né? Porque fica fazendo teste super mega simples todo momento. E aí, quando precisa de um negócio mais complexo, não sabe aproveitar as vantagens que o XUnit fornece, né? Os recursos extras que já existem lá, porque não sabe usar, porque não conhece. Né? E acaba, ou assim, acaba desistindo do teste, né? Pô, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complexo. É porque você acha que muita gente pensa que teste unitário é coisa de dev senior. Uma das respostas é essa daí, ó. Se você começar com XUnit sem ter conhecimento prévio de .NET, talvez você comece a achar que ele é muito avançado. Porque, de verdade, ele é um pouco. Mas é uma vantagem. Mas, às vezes, né, uma vantagem também é uma desvantagem. Assim como o MS Test é simples demais, né, esse cara, às vezes, é complexo demais. E tem um problema que eu vejo no XUnit, né? O pessoal fala muito sobre elegância, né? Porque o XUnit é mais elegante, ele resolve as coisas de um jeito mais elegante. E eu não gosto muito desse termo elegante, eu evito muito de usar ele aqui, porque realmente eu não gosto, me incomoda essa palavra. Muitas vezes eu acho que os devs, eles se preocupam com algumas coisas que não somam nada na nossa carreira, não somam nada. Uma dessas coisas é escrever código elegante. E veja bem, não estou dizendo que você não pode usar recursos para fazer um código melhor, para fazer coisas com menos verbosas, né? Coisas com menos código, e usar os recursos da linguagem e tal. Eu acho que é interessante. Eu não estou dizendo para você não fazer. Mas é que às vezes a gente valoriza demais esse lance da elegância, sabe? Porque eu fiz o código e assim ele fica bonito de ver. Já ouvi isso várias vezes. Cara, eu não sei se o código é bonito ou não. O que importa para mim de verdade é primordial, mais prioritário que ele resolva o problema do usuário. E tem muita gente que começa a fazer coisas dentro do código ali e esquece de resolver o problema do usuário.
Ah, porque eu usei o recurso Mega Blaster aqui do Entity. Isso aqui é muito melhor do que usar o outro não sei o que. É muito mais rápido, é 200 vezes mais veloz e tal. E, cara, o seu cálculo, ele calcula o valor errado para o cliente. Você nem parou para pensar direito se faz ou se não faz. Sabe? Então, não é que você não precisa fazer, ou que você não deve fazer coisas com recursos avançados da linguagem, elegantes. É só que eu acho que a gente não pode priorizar demais essas coisas, né? Não é uma grande vantagem você escrever um código de gravata, de paletó, de smoking, sacou? É uma vantagem se você faz um código que resolve o problema do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. Muitos desses devs que priorizam fazer coisas elegantes fazem um código mega complexo. E aí, se você trabalha num time, você precisa se preocupar se o seu time consegue dar manutenção no código. Se você pode usar um recurso mega avançado, você precisa explicar para o time também. Né? Muita gente faz, sei que é ruim falar isso, mas muita gente faz para mostrar que sabe, para mostrar serviço, para mostrar que tecnicamente é melhor. E às vezes não é por mal, mas é porque esse tipo de coisa alimenta seu ego. E aí você fica feliz. Você fica bem com você mesmo porque você fez um negócio avançado. Então, esse tipo de coisa não vai te levar mais longe. Esse tipo de coisa não vai fazer você evoluir na carreira. O que faz você evoluir é entregar código de qualidade. E aí, assim, se você cria um código mega super elegante, pode até ser legal. Mas existe uma tendência do seu código ficar mais complexo. E aí, se o seu código ficar mais complexo, seu teste também fica mais complexo. E às vezes, cara, você pega um teste que era para ser super simples e você vai ver o cara usou 300 milhões de recursos que nem precisava usar. E aí, assim, aí vira o contrário, né? O código da aplicação tá simples, mas o código do teste tá mega complexo. Tá difícil de entender. Você acha que se o teste quebrar, alguém vai entrar lá e vai querer mexer no seu teste complexo? Bonitão? Não vai. Ele vai dar um skip no teste e vai fazer o código rodar lá. Vamos pegar um exemplo aqui do XUnit. Então, mesma coisa que a gente fez lá no MS Test, só que agora para o XUnit. Nos testes do XUnit, a gente atributa eles com fact, tá vendo? Então, são fatos. Já tem uma diferença aqui, tá vendo como ele já não é muito claro, né? Um fato, o que é um fato? Existe uma explicação para isso, não estou questionando se é ou se não é. É só que não é claro como test method. É um negócio que deixa mais complicado. Uma vantagem aqui é que no XUnit você não precisa atributar a classe, você precisa só atributar os métodos. Então é menos verboso nesse sentido também. Em termos de assert é muito parecido. Ó. Então eu tenho aqui assert.equal, não é are_equal, né? É só equal. Assert.true, tá vendo? Então é um pouco mais simples. Ele tem mais recursos aqui, ó. Tem um recurso que eu sinto falta no MS Test, que é o contains. Eu consigo fazer um contains, um string contains, por exemplo, ou um list.contains, e você consegue usar direto aqui no assert, né? Bem mais fácil. Lá no MS Test, eu sou obrigado a fazer assert is true, string.contains. Aqui não, eu posso pôr string e colocar direto lá o que eu quero e ele já faz o assert para mim. Como eu disse, menos verboso, tem suas vantagens. Mas tem bastante coisa aqui também, ó. Então, tá vendo? Tem bastante métodos aqui para você chamar e, como eu disse, às vezes ter muito também vai te confundir. Aqui deixei um exemplo do teste inline. Aqui tem uma outra diferença, o theory ou teoria aqui, né? Quando a gente tem um teste que é com dados, ele chama de teoria. E aí você lê lá na documentação do XUnit ou nos fóruns e o pessoal vai te explicar por que tem essa diferença da nomenclatura, né? O que é um fato e o que é uma teoria. Mas aqui, ó, quando eu tenho um teste que é guiado por dados, né, um data driven aqui, ó, eu tenho que usar o theory, não posso usar o fact. Se você usar fact, vai dar erro aqui, ó. Ele não vai deixar você compilar, tá vendo? Deixa eu subir aqui para você ver, ó. Métodos fact não podem ter parâmetros, então é um erro do próprio XUnit. Então já tem uma diferença aí, ó. Mas no resto é a mesma coisa, né? Então você só inline data, aqui é um pouco mais fácil de entender, você só passa os dados aqui, mas ele vai executar exatamente a mesma coisa. Agora, em termos de
Falando de organização, né? Ia pular essa parte, esqueci. Aqui, quando a gente vai categorizar, a gente usa essa classe trait. É talvez um pouco mais simples de entender, porque tem o mesmo nome do que no Visual Studio, né? Que você organiza aqui por traits. Mas eu não entendia direito para que servia quando eu usava o XUnit. Então eu só fui entender isso aqui depois que eu fui usar o MS Test. Aí eu descobri que trait era isso. Então é um pouco mais complicado, ele tem esses parâmetros aqui, o que você pode nomear um trait. Você pode. Ele tem recursos, como eu disse, ele tem mais recursos que os outros. Você pode, por exemplo, pedir para executar só determinada categoria aqui. Eu acho que até no MS Test dá para fazer isso também, mas aqui é mais fácil. Mais recursos. É isso. E aí uma coisa importante aqui, uma diferença grande que existe aqui no XUnit, a forma como você inicializa e finaliza um teste. Então eu falei que ele funciona mais próximo do .NET, do C Sharp, do que os outros. Para você inicializar o teste, você usa o construtor. E para você finalizar, você usa o dispose. Então você tem que implementar iDisposable aqui e é obrigado, né, por causa do iDisposable, você é obrigado a implementar o método dispose. E aí você faz as coisas que você quer aqui dentro do dispose. Então aqui tem uma grande diferença entre XUnit MS Test e o NUnit também, que funciona igual ao XUnit. Na execução do teste, o runner ele instancia a classe e chama o método toda hora. No MS Test, não, ele instancia a classe e chama todos os métodos da classe de uma vez só. Por isso que a gente tem o class initialize e o class cleanup. Então é uma outra diferença. Se você quiser saber com mais detalhes, estou explicando rápido só para não perder muito tempo no assunto, tá? Para poder passar em todos os exemplos. Mas tem isso lá na documentação. Então, se você quiser executar inicialização e finalização de teste, você vai usar construtor e dispose. É exatamente o que você faria numa classe comum dentro da sua aplicação. Você usa construtor para criar, antes de executar o método, né? E dispose quando você termina de usar o objeto. Então ele segue a mesma linha. É uma diferença bem grande aí em algumas coisas. Então o XUnit ele parece mais correto do ponto de vista da OP, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala que ele é elegante, que ele tem mais recursos, é sobre isso. Ele é um framework com mais proximidade daquilo que a gente acha que é OP, né? Daquilo que a gente acha que o C Sharp deveria funcionar. O MS Test ele parece mais com o VB, talvez por isso a galera tem mais, a galera mais antiga tem mais familiaridade com ele, né? Mas ele é mais claro e o XUnit tem esse problema aí da nomenclatura. Por último, o NUnit. O NUnit é o pioneiro esquecido. Ele foi o framework mais antigo, né? Começando pelos pros aí, né? Ele é mais estável por ser mais antigo também, né? Ele está mais tempo rodando. O NUnit ele foi baseado no JUnit. Ele tenta ser meio que um meio termo entre o MS Test e o XUnit. Ele tem algumas coisas que são mais simples de entender do que o XUnit. E ele também tem algumas coisas que são mais voltadas para o approach do C Sharp, o approach do .NET, que é a vantagem do XUnit. Então, tecnicamente, ele parece um pouco mais correto, vamos dizer assim, né? Do que o MS Test. Ele meio que colhe um pouco das vantagens dos dois. Ele também tem a vantagem de ter mais recursos extras. Ele não é como o MS Test, que é peladão. Ele tem várias das coisas boas que o XUnit tem também. O Classes Fixture lá, que é para você criar uma classe inicializar uma classe antes de começar seu teste, que você pode reaproveitar e tal. Ele tem várias dessas vantagens, que é a mesma coisa que tem lá no XUnit. Eu não sei se um copiou do outro, quem que levou o que de quem, mas não importa tanto também, né? O importante é que ele tem esses recursos aí. E os contras dele é exatamente esse problema de ser um meio termo, né? Às vezes ele pega as coisas boas, mas ele também pega as coisas ruins dos dois. Ele meio que pega tantas coisas ruins do MS Test quanto as do XUnit. Então, as desvantagens que eu falei nos dois lá, ele tem algumas dos dois também. É o lado ruim de você ser o meio termo das coisas, né? Você tenta copiar, acaba pegando as coisas ruins junto. Por ele ter caído aí no esquecimento, o conteúdo também é mais escasso. E no final, assim, ninguém acaba lembrando dele direito. É a desvantagem de você não ser abraçado pela comunidade. Quando a comunidade abraça, é muito mais fácil, como é o caso do NUnit, ou quando a própria fabricante, né, o próprio vendor abraça, como é o caso do MS Test,
as coisas ficam mais fluidas, né? Quando você não tá nem do lado da comunidade, nem do lado do vendor, você acaba ficando meio que no esquecimento. Tem muita gente que gosta dele porque acha que ele tem recursos que os outros não têm. Eu, sinceramente, já escutei, já dei uma fuçada assim nesses recursos, não achei nada demais. Não é uma coisa que não são coisas, né? Que você vai usar extensivamente. Como eu disse, 80-20 é isso que você tá vendo nos exemplos aí. Então é legal, mas eu não sei se vale tanto a pena, não. Então, esse é o grande problema do NUnity aí. Você não vai achar muita gente que gosta dele e que usa ele. E aí, ó, mesma coisa, trouxe os exemplos aqui, ó. Então, ele tem algumas das vantagens que eu falei. Do XUnity, ele trouxe o fato de você não precisar atributar, que na verdade provavelmente isso veio dele, né? Ele que é o pioneiro. E aí, para atributar o seu método de teste, você só coloca teste. Né? E aí trouxe um pouco ali do MS Teste, porque é fácil de entender. Isso é um método de teste e tá bom demais, né? Então é muito mais fácil. Os asserts. O assert trouxe umas coisas curiosas aqui, ó. Eu até deixei aqui para você ver. Na hora de fazer o assert, ele tem recursos aqui iguais aos do MS Test, ó. Are equal. Só que quando você usa, ele fala para não usar esse cara. Ele fala para usar nesse formato aqui, ó, assert.that valor is equal to. Eu gostei desse cara. Quando eu usava o NUnity, não era assim. Eu não sei se não tinha esse recurso ou se já tinha e eu que não usava, né? Mas é que como o linter do Visual Studio avisou, aí eu fiz a troca para ver como fica. É interessante. Eu achei mais fluido a leitura, achei bom. Trouxe um pouco do que eu falei do MS Test, né? Então, ele traz meio que uma sintaxe fluida aqui, um Fluent API, que eu não sou muito fã, mas nesse formato aqui eu achei interessante, né? Assert that, meio que verifique se a data de entrada é igual à variável entrada. Verifique se o status, verifique que, né? Valide que o status da reserva é igual a 1. Então eu achei que is greater than, tá vendo? Então aqui a gente trocou lá o is_true, aqui do, por exemplo, do XUnity do MS Test, ó, assert true, que eu fazia aqui uma asserção numa expressão, né? Última atualização maior que me value aqui. Aqui não, eu só coloco is greater than. Então eu achei interessante esse approach aqui, não achei ruim não, eu até gostei. Ficou uma leitura mais fluida, mais fácil de entender. Um outro recurso interessante que ele apitou aqui também, diferentemente dos outros frameworks, ele me recomendou usar esse assert multiple, que é para você executar todos esses testes meio que em paralelo, num delegate, e ele vai executar, eu não sei se ele executa em paralelo ou não, eu acho que não, mas o que ele vai fazer aqui, ó? Quando você tem vários asserts no mesmo teste, ele executa um por um em fila, e aí ele vai falar para você que esse teste falhou e vai parar aqui. Então, a hora que der uma exception, ele para nessa execução e não executa as linhas de baixo. Então, muitas vezes a galera fala para você não fazer mais de um assert num teste por causa disso. Porque se esse teste falha, você não testou os outros asserts. Esse é obrigado a testar. Então, às vezes você corrige esse cara e dá erro no de baixo. E você não sabe. Então, esse assert multiple, ele executa todos os asserts e te fala qual deles falhou. Se foi mais de um, inclusive ele fala dos dois. Isso é um recurso interessante. O XUnity também tem, só que o linter do XUnity não apitou para mim quando eu usei ele aqui. Então veja que aqui ele deixou você fazer vários asserts. É uma questão até às vezes idiota, mas assim, eu achei interessante porque existe o recurso e o próprio NUnity me avisou. Aqui no caso não falou nada, né? Só deixou aqui e ele tem aparentemente aqui um recurso parecido. Então você consegue fazer também a mesma coisa, né? Assert.multiple. Esse cara aqui, não sei se dá pra ver aí que minha cara tá na frente. Ó, assert.multiple. Então, existe o recurso no XUnity. Ele só não me avisou. Então, às vezes, como eu disse, né? Às vezes o XUnity faz bastante coisas interessantes, mas ele exige que você tenha mais conhecimento. Não é todo mundo que sabe que isso acontece no teste. Que ele não avalia o test runner, né? Ele não vai rodar tudo. Ele vai parar no primeiro que der um exception.
Não é todo mundo que sabe. Então, é um aviso interessante. Achei que é uma bela vantagem aí do NUnit. Apesar de eu não escolher ele para executar também. Ó, exceptions, mesma coisa. Tá vendo? O formato é o mesmo para todo mundo. Só troca o nome aqui, é throws, igual ao do XUnit. E ele te retorna uma exception. Então, muito legal aqui. Teste com dados, né? Data Driven aqui, ó. Ele muda o nome aqui para test case, tá vendo? Achei interessante o nome também, test case, né? Caso de teste. É bom uma linguagem mais próxima dos QAs, mais próximo de quem está acostumado a fazer teste. E deixa claras as intenções, né? Inline data, igual no XUnit, é meio esquisito. Data row, como é no MS Test, é meio esquisitão, né? Nesse ponto aqui, o NUnit tem uma nomenclatura melhor, mais interessante. Categorias, ó, também puxou lá do MS Test, né? Category, é fácil de entender e já aparece aqui para você também. Então, é bem mais simples de entender. Na parte de inicialização, aí eu acho que ele deu uma mancada aqui. Ó. O nome dele é um pouco esquisitão. Né? É Setup e Teardown. Teardown, setup é configurar, né? Se a gente for traduzir português literal. Teardown é tipo destruir. É meio esquisito. Tudo bem que destruir até faz sentido, mas, pô, podia ser initialize e finalize, sabe? Alguma coisa assim. É muito mais simples de entender, né? Setup teardown é meio que, eu não sei. Eu acho esquisito isso. Mas também funciona aqui. Se fosse para usar esse formato, talvez era mais fácil usar o construtor, né? Acho que é um pouco mais simples. Ou o approach extremamente literal do MS Test aqui, né? Test initialize. Mas foi uma opção de design. Aí eu não gostei muito dele, não. Então, você viu que até o NUnit, que não é um cara que tem muita adoção da comunidade, né? Ele tem suas vantagens, ele tem coisas muito positivas. Mas acaba que a galera não escolhe e também seria a minha última opção aqui entre todos eles. Para concluir, então, eu trouxe bastante coisa aqui sobre código dessa vez para você ver as coisas que os recursos que a gente mais usa dentro dos frameworks de teste para você poder fazer a sua avaliação. Minha proposta aqui não é exatamente ficar dizendo para você escolher um ou outro, mas eu queria que você, depois de acabar de ver esse vídeo, que você entendesse que são propostas diferentes. Cada framework tem a sua proposta, tem o seu ponto de vista da coisa. E não é uma questão de ser certo ou errado, né? Mas são pontos de vista diferentes. E aí você pode preferir um ponto de vista de um ou ponto de vista de outro. Assim como você prefere uma linguagem ou prefere outra linguagem. Tudo bem que às vezes linguagem a gente não escolhe porque você cai num trabalho e os caras programam lá em Scala e aí você é obrigado a aprender Scala e não .NET, por exemplo. Mas, de forma geral, é isso. São sempre escolhas, né? É importante a gente entender isso na nossa área, né? Que tudo que existe, frameworks, linguagens e hardware e software, tudo tem propostas diferentes, né? Não é uma questão de certo e errado. É você querer a determinada proposta que aquela parada te oferece. Eu acho que isso é uma coisa importante de você entender. Mas no final também, eu quero que você entenda que apesar deles terem propostas diferentes, no final eles fazem a mesma coisa. Não é tão diferente assim o resultado final. Até na hora de programar, se você prestar atenção aqui, ó, não é tão diferente. Ó. Eu crio um método e aí, cara, às vezes você vai declarar o seu método de teste de um jeito, só que no final, todo teste é igual. Vai ter um setup, vai ter uma ação e vai ter um assert. É sempre a mesma coisa. E, ó, 80, 90% das vezes você só vai usar isso aqui, ó. Eu sei que talvez você esteja pensando aí que, pô, mas o XUnit faz isso, o NUnit faz aquilo. Cara, é interessante você ter um recurso à mão quando você precisa. Não estou dizendo que não é. É só que, às vezes, fica parecendo que essas coisas são muito superestimadas, sabe? A gente acha que, pô, isso aqui é o que faz a diferença no meu dia a dia. Às vezes, no seu dia a dia faz realmente diferença. Mas na grande maioria do tempo, eu garanto para você que não vai fazer tanta diferença quanto você acha. Então, a questão aqui são propostas diferentes, mas que fazem a mesma coisa. E esse é o objetivo. Logo, não fica perdendo muito tempo com isso. Não adianta, não vai te levar a lugar nenhum. Você pode escolher pega aí o que mais te agradou, que você viu aqui, cara, escolhe ele e já era, segue com ele.
Ah, André, mas aí eu vou pegar o XUnit, porque se um dia eu precisar, tá... Cara, beleza, pega ele e vai. Se você acha que ele é o melhor para você, pega ele e vai. Não fica pensando se não, isso aí é melhor, isso é pior. E outra, não tem nada que te prenda a um framework. Você pode mudar isso a qualquer momento se você quiser. É claro que se você tiver um base code lá de 1000 testes, pô, vai dar um trabalho para trocar esse negócio aí. Mas, cara, você pode trocar isso de projeto para projeto. Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, ter os dois no mesmo projeto. Eu tenho eles aqui, ó. Tá na mesma solution. Tá todo, não dá para ver que a minha cara tá na frente, mas tá todo mundo aqui na mesma solution. Então, não tem nada que te impede de ter esses testes aqui disponíveis para você. Bah, vou trocar o NUnit, não me atende mais. Vou usar o XUnit. Troca. Ah, não, o XUnit é muito difícil, não estou aprendendo. Cara, bota MS Test. E não tem problema nenhum. Né? Só não fica perdendo muito tempo com isso. A galera se estressa com as coisas que, cara, não te gera resultado. Eu escolho o MS Test pela simplicidade. E eu escolho ensinar com o MS Test porque, por ser mais simples, a barreira é menor. Então, a única dica que eu vou deixar para você aqui como recomendação é que, se você não sabe qual deles você vai escolher, se mesmo olhando aqui para todos os exemplos que eu deixei, né, que eu te mostrei o que você vai usar, não mostrei só as diferenças, né, ainda mostrei as coisas que você mais usa. E se mesmo assim, cara, você ainda não sabe exatamente o que pode ser melhor para você, vai de MS Test. Vai de MS Test. Porque se você já tiver um conhecimento maior sobre a linguagem, sobre como funciona o .NET, provavelmente você já escolheu o XUnit. Você não está pensando se é melhor ou se é pior. Então, se você ainda está com dúvida, é porque tem muita coisa na sua cabeça que ainda não se encaixou. E para você, MS Test é uma bela escolha. Ele vai te ajudar a sair do lugar, vai te ajudar a destravar. Depois, se você quiser mexer com XUnit, no próximo projeto você troca. Né? Mas é muito importante que você não deixe isso te bloquear. Que você não deixe que isso seja uma âncora na sua evolução. Né? Tira isso da frente. Não faz tanta diferença quanto você imagina. Pode ser que um dia você ache que, mas isso aí é melhor, é pior, tal. E tá tudo bem. Só que nesse dia, quando esse dia chegar, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar, cara, realmente não faz tanta diferença. E talvez você queira dominar os três, porque você vai precisar dos três em situações diferentes, porque são propostas de teste diferentes. Beleza? Então, antes de sair, não esquece de deixar um comentário aqui para me dizer se eu te ajudei a escolher um desses três frameworks, depois que você viu as diferenças aí, se te ajudou a escolher, ou se você só ficou confuso e resolveu ir com o MS Test mesmo, porque ele é mais simples. E se esse conteúdo realmente te ajudou, compartilha esse vídeo com mais devs para a gente fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, para que mais pessoas na nossa área consigam fazer teste. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.